Irmãos, nesse ano de 2020, nós começamos a ministrar essa série que tem como nome Rompendo. E nós já falamos sobre rompendo no propósito, rompendo no espírito. Semana passada nós falamos rompendo na fé. E hoje eu quero falar com você que você vai romper na alegria. Quando nós falamos romper na alegria, é uma coisa às vezes que é tão difícil. Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades, por situações adversas. Mas o Senhor quer que você rompa na alegria. Você vai romper nesse ano de 2020 na alegria. Você vai ter alegria. Você vai aprender a dar graça em todas as situações, em toda circunstância, em todo momento. Você vai aprender a se alegrar com tudo que está à sua volta. E aí você diz assim, talvez é impossível, né, Hermes? Não é impossível. Nesse ano de 2020, você vai ser mais feliz. Você vai sorrir mais. É bom sorrir. Às vezes eu estou aqui em cima, irmãos, e eu fico olhando para as pessoas, e parece que elas querem jogar algo. Elas ficam com a cara feia, fechada. Mas esse ano você vai sorrir mais. Você vai se alegrar mais. Você vai aprender a bendizer mais o Senhor. Amém? Então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e simplesmente mostrar os seus dentes para ela. Você só pode mostrar os dentes para ela. É bom se alegrar, irmãos. Na casa do Senhor há abundância de alegria. Então nós somos alegres em todo o tempo. Aí eu estava procurando, eu disse, meu Deus, eu tenho que procurar um significado desse nome. O que é que significa alegria? E aí eu fui no dicionário, eu procurei. E sabe o que eu achei mais interessante? É que fala assim, ó, a alegria é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, é jubilar, é ter satisfação. Nas pessoas é um costume através do sorriso. Aí você pergunta assim, né, Hermes, então, como eu consigo viver tudo isso? Eu ser alegre, eu ter esse sentimento de contentamento, eu ter prazer em viver. Porque tem pessoas que não têm prazer em viver. É bom demais viver, irmãos. É bom demais viver. Sabe o que é mais interessante? É que não tem nenhuma pessoa que seja igual a você. Porque o Senhor fez você individual. Você é único. Você tem uma identidade única. O Senhor pode olhar para a ponta do seu dedo e dizer assim, ninguém tem o dedo igual o meu. Agora eu olhei para um irmão aqui que ele não tem o dedo. Ele é meu amigo, por isso que eu posso falar isso. Ninguém. Você é único em tudo. O Senhor te fez único. E Ele quer que a alegria dele seja completa na sua vida. Sabe que esses dias eu estava em casa, eu disse assim, Senhor, quantas pessoas precisam viver alegres? Porque hoje é tão interessante que nós temos um mês inteiro dedicado a combate a suicídio. As pessoas pegam um mês do ano para falar sobre suicídio, para prevenir as pessoas. E aí eu estava perguntando, Senhor, por que acontece esse tipo de coisa? Porque as pessoas têm vivido solitárias. As pessoas têm desprezado a alegria do Senhor para viver só.
E aí nós temos vários problemas, irmãos. A gente tem pessoas no nosso meio que tem problema de depressão, de angústia, síndromes, vai adquirindo. As pessoas têm síndrome de estar sentado talvez numa cadeira com essa quantidade de pessoas. As pessoas não conseguem se alegrar nas situações. As pessoas olham para a dificuldade e, em vez de se alegrar, começam a espraguejar. Mas nessa noite eu quero te ensinar que você vai se alegrar em todas as coisas. Uma das pessoas que nos ensina sobre isso é o apóstolo Paulo. Irmãos, apóstolo Paulo é um cara que sofreu demais da conta. Eu queria ler com você lá no livro de Filipenses 4, a partir do 11, fala assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele continua a falar assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso, naquele que me fortalece. Tudo suporto. Tudo eu vou perseverar, porque é Ele que me fortalece. Tem pessoas que sabem ser muito contente quando abre a sua geladeira e ela está repleta de picanha. E aí você abre aquela geladeira e diz assim: glória a Deus, picanha, aleluia. Principalmente nessa época que a carne está cara, é ostentação. E aí você glorifica o Senhor. Mas quando você abre a geladeira e tem apenas aquela cartela de ovo, aí você olha e diz assim: Senhor, misericórdia. A escassez está chegando até a minha porta, Senhor. Eu repreendo o espírito de devorador. Eu não aceito. Paulo nos ensina, irmãos, a dar graças ao Senhor em toda circunstância. Tanto na fartura, como na fome. Tanto na abundância, como na escassez. Em todos os momentos, eu vou dar graças ao meu Senhor. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, fala assim, a partir do 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, eu preciso aprender a dar graça e me alegrar em toda a situação, em toda circunstância. A alegria precisa estar dentro de mim. Ela não é uma coisa circunstancial. A alegria, ela precisa ser algo que está dentro de você, que vai ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque quando você tem uma alegria que é de dentro de você para fora, você contagia tudo. Você sabe lidar com todas as situações, com todas as circunstâncias. Você aprende a lidar com toda e qualquer situação. Irmãos, eu tenho aprendido ao longo da minha vida a dar glória ao Senhor em tudo. E eu tenho aprendido a sorrir em qualquer que seja a situação. Eu estava contando um pouco mais cedo que um dia a Ravena me ligou dizendo que o irmão dela, o Rafael, amigo meu, tinha quebrado os braços. Ele sofreu um acidente de moto e ele quebrou os 2 braços, os 2 punhos. E aí ela ligou para mim e disse: Naná, eu estou precisando de uma pessoa para ficar no hospital. Na mesma hora, irmão, sem hesitar, eu disse assim: Ravena, você acabou de achar uma pessoa. Sou eu. Só que eu disse aquilo no impulso, entendeu? Tipo assim, eu falei: sou eu. Depois que eu desliguei o telefone, eu pensei assim: Senhor, ele quebrou os 2 braços. Como esse homem vai no banheiro?
Eu vou passar a noite com ele, Senhor. Irmão, eu não sabia o que eu fazia, se eu me benzia, se eu pedia, se eu ligava para ela de novo. Eu disse, não vou ligar. Eu fui bem pianinho orando. Eu disse, Senhor, me ajuda. Que ele não queira ir no banheiro. Ele está com as duas mãos quebradas. E aí eu cheguei no hospital. Foi lindo a cena que eu vi no hospital. Porque ele estava em uma sala que só tinha pessoas que tinham sofrido algum trauma na mão. E ele tinha quebrado os dois pulsos. E os outros companheiros de quarto, cada um tinha quebrado uma mão. E eles estavam ajudando o Rafael. Então eu cheguei na sala, os dois com a mão enfaixada e ajudando ele lá. E eu achei linda aquela situação. Eu disse, Senhor, isso é tão bonito. Mas quem vai levar ele no banheiro? Era só o que pensava, era só aquilo que estava dentro de mim. E aí eu cheguei para a enfermeira, eu disse, moça, se ele precisar ir no banheiro de madrugada, eu tenho algum botão para me apertar, chamar alguém? Aí ele disse, não, quem faz isso é o acompanhante. Aí eu disse, meu Deus do céu, aonde eu me meti? Aí eu comecei a dar graças ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu dou graças ao Rafael, porque pelo menos ele quebrou só as duas mãos. Eu não estou no velório dele, eu não estou no enterro dele, eu estou aqui no hospital. Então eu quero regozijar pelo meu irmão, mas não deixe ele fazer nada, Senhor, por favor. E aí, irmãos, eu tive uma brilhante ideia. Deus, revelação do Senhor. Eu olhei para ele e disse assim, Rafael, a enfermeira falou que você tem que ficar de jejum até amanhã. Não pode comer e não pode beber. Aí ele, por quê? Eu disse assim, é ela que está falando. Não posso mais nem chamar ela. E aí eu fui no mercantil comprar merenda para ele. Eu disse assim, o Quintop, banana. Banana, comprei banana. Comprei fruta, só fruta boa. Cheguei para ele, come isso aqui. Quando chegou de madrugada, meu coração ficou angustiado, ficou palpitante. Toda vida que ele mexia na cama, eu disse, Senhor, é agora. O Senhor foi fiel, irmãos. E até a hora de eu sair, ele não foi no banheiro. Thank you, Jesus. Ele é bom. E eu aprendi a me alegrar em todas as situações. Hoje eu conto isso me alegrando. Quando eu estava com ele lá, eu também estava me alegrando. Porque o Senhor é bom em todo tempo. Eu preciso dar graça, não rir da desgraça. Não é rir da desgraça do outro, é dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a fidelidade dele dura para sempre. Amém? Então, o próximo ponto que eu quero falar com você, e na verdade, esse é o primeiro ponto, e eu vou mexer muito vocês aqui hoje. Primeiro ponto que eu quero falar com você, fala assim, a alegria no Senhor. A alegria no Senhor, irmãos. Quando eu estou envolvido com Ele de todo o meu coração, eu vou aprender a me alegrar com Ele. Vai vir o desânimo, vai vir a angústia, mas eu vou estar alegre em toda situação. No texto de Filipenses 4:4 fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu vou me alegrar em tudo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Aí a gente diz assim, Ana Hermes, mas isso às vezes é fácil quando tudo está bem, mas quando tudo está difícil, o que acontece? A Bíblia fala que Jó era um homem, que ele era dono de muitas coisas, muitas propriedades. Mas de repente, Jó perdeu tudo. Todos os filhos de Jó morreram. Todos os bens de Jó foram destruídos. Jó se deparou numa situação que ele não tinha mais nada. E aí nós vamos ler o texto que fala lá em Jó 1, a partir do 20, fala assim, então Jó se levantou e rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra,
E ele fez o quê? Ele espraguejou? Ele adorou. Ele adorou o Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó tinha tudo para chegar e dizer: isso é culpa de Deus. Senhor, meus filhos morreram. Eu era rico, dono de várias coisas. Tudo se acabou. Jó se lançou aos pés do Senhor. E ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome dele. Sabe, irmãos, que tem pessoas às vezes que ficam colocando culpa em Deus por determinadas situações. Tem pessoas às vezes que ficam dizendo: foi o Senhor que tomou. Deus não tomou nada, irmãos. Deus, ele não toma nada de você. Deus, ele te dá. Deus, ele te sustenta. Agora, você tem aprendido a agradecer em todas as circunstâncias? Você tem aprendido a dar graças a Ele em toda e qualquer situação? Aí tem pessoas que chegam e dizem assim: Ana Emerson, mas o meu pai morreu, cara. Ele estava com câncer, ele morreu, foi culpa de Deus, Deus podia ter feito alguma coisa. Minha mãe morreu. Ou então o cara foi lá assaltar o meu irmão e deu um tiro nele. Deus podia ter intervido. Eu preciso aprender a dar graça ao meu Deus em toda e qualquer situação. Saber que Ele não é um Deus que faz o seu mal, mas Ele é um Deus que quer o seu bem. Segundo ponto que eu quero falar com você. Fale assim comigo: em tudo dai graça. É só de vez em quando? Só quando está bom? Só quando a gente está passando tudo bem? Em tudo dá graça. A chave, irmãos, para romper na alegria, uma das chaves importantes para você poder romper na alegria é em todos os momentos você dá graça. Você dá graça ao Senhor em todas as circunstâncias. Paulo, nós já falamos sobre ele. Mas Paulo uma vez se deparou em uma situação que ele estava pregando com Silas. E aí, aconteceu que ele foi preso. Simplesmente pegaram Paulo e Silas, açoitaram eles e depois lançaram eles em prisão. Paulo tinha tudo para ficar murmurando. Paulo tinha tudo para ficar chegando diante de Deus e dizer: Deus, eu estava pregando o teu evangelho e eu apanhei. Mas olha o que é que Paulo faz. Lá em Atos 16, a partir do 25 fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas estavam fazendo o que dentro da prisão? Cantando. Sabe, irmãos, quando a dificuldade vier para você, você começa a dar glória a Deus e aleluia. Quando tudo estiver indo contrário, você diz assim: eu vou dar glória a Deus e aleluia. Eu vou levantar o meu aleluia. Eu vou bendizer o meu rei. Quando tudo estiver indo contra você, você diz assim: eu vou dar glória a Deus e aleluia por essa situação. Porque se eu estou passando por isso, o Senhor vai me dar mais. O Senhor ama, irmãos, aquele que teme a Ele. Então, Paulo estava naquela situação, mas ele estava louvando ao Senhor, dando glória a Ele, se alegrando. Eu fico imaginando Paulo e Silas com o corpo todo chicoteado, talvez não tendo nem força para cantar,
mas simplesmente eles estavam louvando a Deus e dando graças ao Senhor, bendizendo o nome dele. Sabe o que aconteceu? Aquilo sacudiu dentro da prisão. Aquilo moveu o coração de Deus. Aquilo rompeu de tal forma que todas as algemas foram quebradas. Porque Paulo e Silas estavam rompendo na gratidão e na alegria do Senhor. Amém? E aí, o mesmo texto, mas lá na frente, continua falando assim, texto de Filipenses 4, fala assim: não andeis ociosos de coisa alguma, antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você sabia que muitas vezes a gente perde a graça de viver? A gente perde o ânimo de viver, de se alegrar, de continuar. Durante a caminhada nós perdemos, ou então durante a vida você fica dizendo assim: ah, Deus, eu perdi esse prazer de viver. Irmãos, eu estou falando isso porque uma vez eu já tentei me suicidar. Não deu certo, eu estou aqui hoje. Glória a Deus. Mas eu estava vivendo uma aflição tão grande, uma angústia tão grande, que eu tinha perdido o prazer de viver. O Senhor quer restaurar em você a alegria de viver, a alegria de ser contente em todas e qualquer situação, a alegria de sorrir no meio da adversidade, a alegria de sorrir mesmo quando tiver tudo indo contra. E o último ponto que eu queria falar com você nessa noite, e talvez esse seja um dos pontos mais importantes para você romper na alegria. Sabe qual é? Não se case com a solidão. Não se case com a solidão. Irmãos, a Bíblia nos ensina que é melhor que sejam dois. Porque se um vier a tropeçar, o outro está lá para ser um suporte, para ser um apoio, para levantar, para dizer: vamos, meu irmão. Quando você entende que você é um com o seu irmão, você vai ter mais força. Estava contando no primeiro culto que quando eu casei com a Iane, nós casamos aquele regime, tudo que era meu antes continuava sendo meu, tudo que era dela continuava sendo dela. E aí, irmãos, eu tinha um lençol que eu gostava de colocar na minha cabeça, aquele lençol, aquele chamego. E eu levei esse lençol para casa onde nós começamos a morar. A Yane se apaixonou pelo lençol. E aí eu disse assim: não, tá errado, esse lençol é meu. Ela disse: amor, me empresta. Eu digo: não, nem a pau. O lençol é meu. E aí às vezes eu chegava, ela ia dormir primeiro e eu chegava depois no quarto. Quando eu olhava ela dormindo com o meu lençol, irmão, chega aquele espírito ruim, dominava. E eu tinha acabado de vir do meu tempo de oração. E eu disse: me dê meu lençol agora. E ela acordava, ela: o que foi? Você está com meu lençol? Ele é de estimação. Ela disse: tudo é nosso. Eu digo: negativo. Está aqui no meu contrato de casamento. Quando eu casei com você, isso já era meu. E aí um dia eu estava orando, e eu disse assim: Senhor, esse lençol está me fazendo ter briga com a minha mulher. Então ou eu vou abrir mão dele, ou o Senhor vai ter que mudar o meu coração.
E aí, irmãos, Deus falou comigo. Eu cheguei para Iane e disse assim: amor, Deus falou comigo, e eu vou dar um jeito nesse lençol agora. Aí ela disse assim: você vai me dar? Eu digo: negativo, eu vou jogar no lixo. Porque se esse lençol nos traz ter contenda e briga, ele não pode mais ficar dentro da nossa casa. Sabe que quando nós aprendemos a viver em família, nós aprendemos a compartilhar as nossas necessidades um com o outro. Quando nós aprendemos a viver em família, nós aprendemos a lidar com as situações um do outro. E muitas vezes a gente fica querendo andar sozinho. Muitas vezes nós queremos andar com as nossas próprias pernas. E deixa eu lhe falar uma coisa. Você precisa de ajuda. Porque já cantava a musiquinha há muitos anos atrás. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos ter esse sentimento que nós precisamos de viver em família. O Senhor não te fez para ser só. Ele não te fez para ficar isolado. Ele não te fez para você pegar essa angústia que você está vivendo e ficar acumulando dentro de você. Ele coloca pessoas na sua vida para te ajudar a sair desse problema. Ele coloca pessoas na sua vida para que Ele possa, junto com você, estar em oração, te ajudando. E sabe o que a Bíblia fala? Lá em Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Talvez você veio para cá, irmãos, e quando você chegou, você estava com um sentimento de solidão. Ou então, talvez você veio e estava diagnosticado com depressão ou com começo de depressão. O Senhor quer que você seja liberto em todas as suas áreas. O desejo de Deus é que você rompa em todas as suas áreas. Não somente em uma, não somente nessa, em todas. Então a angústia, aquele medo, aquela síndrome, o Senhor quer pegar isso e transformar em alegria. O Senhor quer transformar isso em amor. O Senhor quer transformar isso em restauração para a sua vida. Ele quer tirar esse espírito angustiado e colocar um espírito de paz, de amor, de alegria, de prazer. E nós conseguimos isso vivendo em família, compartilhando e precisando um dos outros, sabendo compartilhar as nossas necessidades. Às vezes você está bem e aí de repente você se depara angustiado, triste, cabisbaixo. Aí você fica dizendo: meu Deus, por que eu estou assim? Mas hoje o que Ele quer fazer com você é te restaurar por completo. É fazer com que você tenha alegria em toda a situação. Em toda a situação. Então eu queria orar pela última pessoa nessa noite. Só que dessa vez você não vai levantar a sua mão. Dessa vez eu vou pedir para você ficar em pé. E eu quero orar por todas as pessoas que chegaram até aqui hoje angustiadas, depressivas, ou então que foi diagnosticado com depressão, ou então que tem alguma síndrome de pânico, ou de se envolver com as pessoas. Você tem medos de relacionamento, ou você foi ferido com relacionamentos e você não tem coragem de se abrir mais porque um dia você foi ferido. O Senhor quer restaurar isso, irmãos. O Senhor quer fazer com que você caminhe em novidade de vida.